Fala, Luan. Deu tudo certo, amigão? Tudo certo. 1 minuto antes aí do horário. É, não Vamos, tinha- mas é bom para testar até a conexão e esperar o pessoal entrar aí também. com certeza. Esperar um pouquinho, né? Aí já tem bastante gente aí. Já, cara, tá começando a entrar gente, sim. Sabe que rede social é muito importante, né? É, E é é engraçado ver a importante. força da rede social mesmo. A gente viu, até comentei contigo, uma pessoa da Suíça veio falar com a gente, perguntando que horas era a live. Cara, a gente consegue alcançar muitas pessoas, né? Nessa, através dessa ferramenta. Estou aprendendo muito é com o Domingos, ele que é expert, olha aí, acabou de falar aí, Estão expert pedindo para mandar um alô. em rede social. O maior Cara, tributarista do nosso estado aí, ó. é verdade. É verdade. O cara Mas eu manda bem, o tô cara vendo gosta muito e bastante gosta muito de rede colaboração social. entrando. A Júlia aí, o Janderson entrou. Bastante gente que trabalha com a gente, parceiro nosso também. Que bom, cara, que bom. Luan, estou às tuas ordens, amigão. Quando você Pode quiser, ir, pode ir. A gente vai conversando aí que o pessoal vai entrando também. já. Então, beleza, vamos mandar bala, até porque, querendo ou não, né, o Tem Instagram, tempo ele aí, né? tem um tempinho de 1 hora, né? Então, acredito que para a gente focar realmente com o assunto, para não ficar perdendo muito tempo também, entendeu? E aí quem for entrando vai pegando a conversa. A gente vai também deixar gravado, né? Que aí a pessoa, se tiver algum interesse, né, já pega o passado que já está Eu gravado, vou aí falar um pouco olha de novo. da nossa proposta que foi tentar trazer uns assuntos que a gente gosta, que é tributação e investimento, e vocês como especialistas também na área, a gente tentou trazer um pouco do nosso conhecimento aqui, expor, não deixar de ir nessa onda que é a live, realmente que a gente vê que é uma tendência, e é uma tendência até que a gente conversa com muita gente para ver se as lives vão continuar mesmo após esse momento que a gente vive. Eu acredito que não, eu acredito que realmente as lives têm algumas pessoas que trazem conteúdo importante, mas eu vejo também muita live que não traz muito conteúdo, que não acrescenta muito na gente. Eu acredito que tem Uhum. outras formas da gente aprender, mas tem muita gente falando que as lives vão continuar. Eu não É, sei. eu acho que a cultura de live, ela meio que quebra o monopólio dos grandes grupos, né? Isso é interessante para determinados segmentos, mas eu acho que para a gente, né, que é um segmento mais especializado, que é contabilidade, advocacia tributária, eu, sendo bem sincero, eu não vejo A tanto Paula. futuro assim para live, né? Mas o importante é que agora, nesse momento de pandemia, né, que está todo mundo em casa, é bom levar conhecimento, né, para todo mundo, tentar difundir o máximo possível, né? Então, a gente está aqui para tentar ajudar também. Pode Vamos começar. lá? Vai lá, pode começar. Então, Fica à beleza. vontade aí. Luan, na tua experiência no escritório, através da GS, que a gente sabe que é um dos melhores e maiores escritórios de contabilidade daqui, isso não é falsa modéstia da parte de vocês, é uma verdade, né? É questão de Então, opinião também, né? não, mas enfim, ah, os teus clientes, cara, eles foram muito afetados, os investimentos dos teus clientes foram muito afetados nesse período de crise, cara? Pois é, a gente vê, tem que ver o contexto global. A gente vê que realmente o mundo inteiro foi afetado. Aqui no Brasil realmente não ia ser diferente. A gente vê que quem tinha aplicações em renda fixa, de certa forma, foi afetado porque a taxa de juros reduziu. A gente vê que quem tem aplicações em renda variável foi afetado também, porque a Bovespa caiu, as ações caíram. Um dos investimentos que realmente, para quem está no Brasil e acaba tendo uma certa valorização, foi o dólar. O dólar a gente vê que realmente chegou a quase R$ 7. É um momento histórico que a gente vive. Então, realmente, a gente vê que é uma situação completamente diferente de tudo que a gente já viveu. É um momento que a gente pode dizer que é como se fosse uma guerra, realmente, que a gente tem vivido. Cada dia é uma luta, cada dia a gente vê parentes, amigos nossos com doença, ou até realmente
falecendo, a gente realmente está passando por um momento difícil. E nada melhor do que a gente se reinventar cada dia, nada melhor do que a gente aprender, como a gente está aprendendo aqui nesse momento de live, aprendendo essa experiência aqui. Então, de certa forma, eu sempre tento tirar coisas boas desse momento que a gente vive e ser otimista, né? Ser otimista porque, assim como na vida, nos investimentos também a gente tem que ser otimista, tem que estar pensando no longo prazo, tem que estar pensando que isso vai passar e que nossos investimentos, por mais que sejam realmente deficientes agora, tenham caído e que no futuro, no longo prazo, eles vão se recuperar. E até o momento também de oportunidade, de ver realmente alguns investimentos que sejam interessantes para a gente investir, ou até para a gente se resguardar, ou até levar um aprendizado com esse momento. O que eu tenho visto realmente é uma certa falta de educação financeira. A gente vê que um dos critérios fundamentais das finanças é a questão do fundo de emergência. Então, nesse momento que a gente vive, poucos brasileiros têm essa consciência, essa educação de guardar, de ter uma reserva, de ter um fundo de emergência ali. Normalmente, os especialistas recomendam que a gente tenha um fundo de emergência para 6 meses. Então, isso era o prazo mínimo. A gente vê que nesse prazo de 6 meses, quem tem esse fundo de emergência estaria realmente sobrevivendo essa crise tranquilamente. Assim também, como por outro lado, tem o fundo de oportunidade. O fundo de oportunidade é aquela reserva que a gente tem, que é justamente para a gente fazer aporte, fazer investimentos, aproveitando esse momento de crise para estar investindo. Então, é bom a gente sempre estar trabalhando com os dois, tanto o fundo de reserva como o fundo de emergência, e aguardar que realmente esse momento que a gente está vivendo vai passar. Vamos ser otimistas. A gente vê que a cloroquina tem surtido efeito, a gente vê que os Estados Unidos estão com tratamentos cada vez mais próximos e o mercado realmente está mais otimista. A gente pode ver, por exemplo, a Bovespa, ela caiu no mês passado em 30%. Em abril agora, ela fechou com um acréscimo de 10%. Então a gente vê que o mês de abril, a Bovespa, as ações, o conjunto de ações fecharam realmente otimistas. Então a gente vê que o mês passado para cá já teve uma alteração nesse mercado. A gente vê que a Bovespa encerrou positivo, então nossos investidores, o mercado está vendo o mundo de forma positiva. Entendi. E Luan, tu falaste um pouquinho agora rapidamente de Bovespa, a gente vai deixar isso mais lá para frente, né? Porque um dos nossos temas, né, que clientes nossos procuram, e também aposto que clientes de vocês também procuram muito, é sobre a questão da compra e venda de imóveis, né? Nesse período. Como é que a gente declara a compra e a venda desses imóveis no nosso imposto de renda? É uma coisa simples de declarar, não é? O que que tu achas, por exemplo, de comprar um investimento hoje através da pessoa física ou da pessoa jurídica? Existe diferença tributária mesmo, falando de dinheiro? Tem uma forma da gente pagar menos imposto para o leão? A Todo mundo bocada quer. pode ser menor? Tá, vamos por partes. Eu vou começar primeiro falando um pouco do mercado relativo à compra e venda de imóveis. A gente vê que realmente o mercado imobiliário, como qualquer outro mercado, atualmente ele está enfraquecido, ninguém compra, ninguém vende imóvel, não recebe aluguel, então a gente vê que esse mercado está enfraquecido. Mas como a gente tem bastante clientes que têm realmente investimentos nessa área, sendo um dos investimentos primordiais, que é a compra de imóvel, ou investir em um imóvel para receber aluguéis, é um investimento muito comum ainda, bastante utilizado lá no escritório. E tem aquela questão realmente, mas eu recebo um aluguel pessoa física ou recebo um aluguel pessoa jurídica? Olha o Jando, isso aí. A gente trabalha dessas duas formas. A gente avalia para o cliente qual é o investimento mais vantajoso, seja na física ou na jurídica. Em regra, na física, ele tem a opção da isenção dos 28 mil da tabela do imposto de renda. Mas caso ele ultrapasse esse limite dos 28 mil, uma fração, ele vai para a tabela progressiva do imposto de renda. Então, ele pode chegar nesse investimento, recebendo aluguéis até 27,5. Então, a gente vê que uma tributação alta, é um encargo tributário alto, tem que ser apurado mensalmente esse imposto. A gente faz isso muito no escritório. Mas, por outro lado, a gente tem outra opção de investimento que é por meio de uma pessoa jurídica. Como vocês conhecem também, trabalham com isso, são as famosas holdings. As holdings,
patrimoniais, a gente tem algumas no histórico também. O pessoal do fiscal que está assistindo aí, eles conhecem bem. Essas empresas elas são constituídas com a finalidade apenas de receber aluguéis. Ao invés da gente estar pagando lá na pessoa física os 27,5% da tabela progressiva do imposto de renda, a gente opta pelo lucro presumido, calcula os impostos federais, que vai dar em torno mais ou menos de 11,33%. Então, a gente vê que realmente é uma forma de investimento muito interessante e que a gente tem um planejamento tributário, vocês como tributaristas gostam bastante dessa palavra, de 27,5% vai para 11%, uma pessoa jurídica. E claro que essa empresa tem que ter toda uma contabilidade, uma assessoria fiscal, uma assessoria contábil. Normalmente não tem funcionário, é uma empresa apenas que a gente presta assessoria fiscal e contábil. E realmente o cliente tem uma oportunidade aí muito interessante de ganho. Fora os outros benefícios, como vocês também conhecem, o planejamento societário, planejamento sucessório, no caso dele quiser fazer uma organização entre os sócios. Normalmente, esse tipo de empresa são empresas familiares que são constituídas com esse fim de organização. Então, é um investimento de uma forma muito interessante de ser feito. E a gente gosta bastante, é simples e a gente recomenda. Aí, com relação à declaração, se for na pessoa jurídica, a gente vai ter que declarar em bens e direitos as suas cotas. E com relação aos rendimentos, ao invés de você declarar como aluguel, você declara como um lucro distribuído também, que ele é isento de imposto de renda, ele já foi pago na pessoa jurídica. Então, é um planejamento muito interessante de ser feito, a gente gosta. E, normalmente, nessa época, a gente sempre identifica, a gente vai fazer a declaração, vê a quantidade de imóveis, aluguéis que ele recebe e oportuniza e oferece. Olha, você tem um recebimento alto aqui de aluguel, está pagando muito imposto, você não tem a opção de construir uma pessoa jurídica, receber um aluguel, explica todo o planejamento tributário, sucessório, nesse tipo de investimento. Entendi. A gente sabe hoje, Luan, que no Brasil o brasileiro não tem. Hoje é que ele está mudando um pouco a questão da cultura de investimento, né? A questão da diversificação. Porque antes era muito restrito à questão de poupança ou imóveis, né? Vamos falar do queridinho dos investidores do Brasil, no caso, a poupança. Cara, o que tu achas da poupança? Me fala um pouquinho da tributação sobre a poupança. Existe alguma tributação sobre a poupança? Explica aí pra gente, cara. A poupança, infelizmente, ainda é bastante utilizada. Principalmente nessa época, a gente vê na hora de fazer os impostos de renda, aquelas aplicações de poupança, e a gente vê o quanto é comum ainda. E o brasileiro ainda tem aquele pensamento, achando que a poupança é isento de imposto de renda, é uma aplicação fácil de ser feita, e tem aquele entendimento que é um investimento bom por conta disso. E realmente, se ele tiver um pouco mais de consultoria, um pouco mais de assessoria, ele consegue ver que existe inúmeros investimentos, principalmente renda fixa, seguros, investimentos conservadores, porque normalmente quem investe em poupança são pessoas conservadoras, que não são avessas ao risco. Então, elas optam no investimento com uma certa segurança. Mas a gente tem várias outras oportunidades de renda fixa, principalmente isenta também de imposto de renda, ou também pagando uma certa tributação, que acaba sendo um investimento vantajoso, apesar de pagar um pouco de tributação. Então, não necessariamente porque o investimento não tem tributação, é um investimento vantajoso. Como muito brasileiro pensa, no caso da poupança. E Luan, tu me falaste, como tributarista, né, o nosso escritório focado e especializado nisso, a gente procura sempre fazer com que os nossos clientes paguem o mínimo de tributos possíveis. Então, assim, você acabaste de dar uma ideia acerca de alguns produtos de renda fixa que poderiam ser isentos. Tu pode dar algum exemplo? O que tu achas, o que tu acha deles, desses outros tipos de produtos de renda fixa? Comenta um pouquinho sobre eles, cara, pra gente. Tá, vamos lá, renda fixa. A renda fixa, ela tem a opção de ser isento de imposto de renda, como o próprio Harris colocou aí, o LC e o LCA, eles são isentos de imposto de renda, mas não necessariamente a gente pode concordar que seja um bom investimento por ser isento de imposto de renda, mas também existem outros tipos de investimentos que, apesar de pagar uma tributação, eles são vantajosos.
E nessa época de imposto de renda, a gente observa muito esse tipo de investimento. E para a renda fixa, a legislação do imposto de renda tem uma previsão que esse tipo de aplicação obedece uma tabela regressiva. O que é regressiva? Ele começa com uma tributação maior, começa a 22.000, e quanto mais tempo aquele investimento ficar na sua carteira, ele vai reduzindo. Então, a alíquota final da renda fixa é 15%, que é normalmente esse tipo de tributação que a gente observa, de renda fixa, 15%. E ele tem um detalhe, ó, o CDB, o Harris colocou aí, é um investimento de renda fixa, começa 22,5 e vai termina em 15, dependendo do prazo que ele fica. Se for mais de 2 anos, ele fica uma tributação de 15%. E um detalhe que essa tributação, ela é retida pela fonte pagadora. Então, você não tem que se preocupar realmente em observar, calcular um DARF, não tem que se preocupar realmente em nenhum tipo de recolhimento de imposto, porque ele já é feito pela sua fonte pagadora, já é feito pelo seu banco. Então, acaba sendo um investimento também para pessoas conservadoras e o banco, as corretoras, os bancos pagam um pouco mais que a poupança. Agora, realmente, a gente vê que a aplicação em renda fixa deixa de ser um pouco vantajosa por conta da taxa Selic, que é 3,75. Então, o investidor ele acaba sendo empurrado para outro tipo de investimento, como rendimento de renda variável, porque ele quer tomar um risco maior e também quer ser remunerado de uma forma melhor. Então, a renda fixa é interessante para pessoas conservadoras, mas tem que sempre observar por quanto tempo você quer fazer aquele resgate. Se for um resgate no curto prazo, acaba não sendo tão vantajoso porque tem uma alíquota regressiva no imposto de renda. Tem que ficar atento também, né, à questão dos prazos, porque como a gente hoje vive naquele período em um período de crise, né, tem gente que pode precisar do dinheiro na hora e alguns produtos têm diferentes formas de resgate, né? Exatamente. Beleza. Luan, só complementar essa questão que você falou de resgate, com relação à renda fixa, é muito importante, tenho alguns assessores aí de investimento nos olhando, observar a liquidez do investimento. Porque, às vezes, por exemplo, como eu citei do fundo de investimento de emergência, normalmente são opções pelos investidores em que ele quer uma liquidez imediata. Então, ele observa investimentos que têm uma liquidez com taxa, com dia zero, praticamente. Eu tenho uma aplicação ali que quero resgatar no mesmo dia, na mesma hora. Então, é sempre importante observar a liquidez do teu investimento também. Entendi. Bacana. O Ives, que está acompanhando a gente, ele perguntou se a gente vai abrir para... Ives dos Estados Unidos. Para pergunta. Turista. A gente vai... como o Instagram tem realmente um tempo meio curto para disponibilizar para a gente fazer as nossas lives, a gente vai deixar o nosso e-mail e vai tentar responder através de e-mails para quem tiver questionamentos, mas que tenham mais interesse de ir mais a fundo, né, nessas questões. Eu e o Luan, a gente está disponibilizando, né, mais uma forma, né, de contato para tirar todas as dúvidas de todo mundo que tem dúvidas sobre esses assuntos. Luan, sim, voltando aqui. Um cliente nosso, ele investe em fundos imobiliários. E estava chegando agora o período, né, que foi prorrogado agora, né, da declaração do imposto de renda dele, para o dia 30 de junho. E ele estava com muita dúvida. Ele chegou perguntando para a gente como é que a gente faz essa declaração, é necessário algum documento específico, os rendimentos provenientes desses fundos de imobiliários, eles são isentos de imposto de renda? Como é que é essa questão, Luan? Vamos lá. O fundo imobiliário também, para quem não conhece, ele é um investimento também de renda variável. Ele tem bastante semelhança com o investimento em ações, mas a gente vê que o investimento em fundo imobiliário tem crescido bastante também nos últimos anos. Principalmente pela conscientização do investidor, que tem realmente estudado mais um pouco, e acaba também sendo um investimento interessante. O fundo imobiliário é apenas um dos fundos existentes. A diferença do fundo imobiliário é que ele visa investimento em imóveis. Então, quem compra cotas de um fundo
normalmente está comprando cotas de algum imóvel, por exemplo, ou cotas de um shopping, de um galpão. E esses investidores também investem com a opção também de receber rendimentos, proventos, como os aluguéis. Uhum. E neste caso dos fundos imobiliários, ele é declarado também como um rendimento de renda variável. Ele também tem que ser declarado como bens de direito, vai declarar as suas cotas que você possui pelo custo de aquisição. Uhum. E com relação aos proventos, eles são isentos de imposto de renda, ou seja, os aluguéis que você recebe desses fundos, você não paga nenhum imposto de renda, eles já são isentos, tem esse benefício tributário aí que vocês também adoram. Então, diferentemente de um aluguel, que tem uma tributação, os fundos têm esse benefício de ser isento de imposto de renda também. Entendi. A gente vai entrar agora um pouco, Luan, na questão da renda variável, né? As famosas ações que hoje em dia estão na moda, né? O índice Bovespa, se eu não me engano, ano passado cresceu mais de 30%, né? Então, assim, pô, eu não acredito que não teve nenhum investimento que conseguiu superar É verdade. esse percentual, né? Mas e aí, Luan, eu tenho uma pergunta bem específica que é complicada. A gente, nesse período de crise, tem muita gente que perdeu dinheiro com ações, né? Viu o preço derreter. Petrobras, por exemplo, antes do período do coronavírus, estava sendo vendida a mais de R$ 30. Agora está sendo vendida a 16. Como é que eu declaro isso? Como é que eu declaro esse prejuízo? Existe alguma forma de compensar isso? Entendeu? Me fala um pouquinho mais de ações, como é que eu Tá, vamos, declaro, essa coisa toda. tá, vamos lá. Vamos partir para o que o pessoal está pedindo, que realmente é o investimento em ações. Com relação à tua primeira pergunta, realmente a gente vê o nosso patrimônio na corretora, no banco, diminuir. E a gente acaba pensando que é um prejuízo, mas na verdade o prejuízo só ocorre quando você não tem mais a disponibilidade econômica daquele bem. Ou seja, você vendeu aquele bem, você acaba tendo prejuízo. Mas enquanto você tem aquele bem, você não ocorre nenhum prejuízo. Assim como ocorre, por exemplo, no imóvel. Às vezes você tem um imóvel e realmente se o mercado for pagar naquele imóvel, acaba pagando um valor a menor. Mas não necessariamente você tem um prejuízo com aquele imóvel. Então, para o investimento de ações funciona semelhante. Então, com relação às ações, a gente sempre orienta a nossos clientes a observarem três partes. A primeira parte que é com relação ao patrimônio. Você tem que declarar aquele patrimônio que você tem em ações. A segunda parte, você tem que declarar os lucros ou prejuízos daquele investimento. E a terceira parte, que são os proventos. A primeira parte, que a gente declara com relação ao patrimônio, a gente sempre vai estar declarando ali bens e direitos. No raro isso aí, assessor de investimento está acostumado. Então, você chega lá na sua corretora, baixa suas notas de corretagem ou acessa o portal do SEI, que é o canal eletrônico do investidor. Você consegue baixar também todos os investimentos em ações. E após isso, você tem que realmente ver o seu custo de aquisição. Você vai realmente ter um controle nesse caso, do 2019, quanto você teve de custo para adquirir aquelas ações e declarar nos seus bens e direitos no seu imposto de renda. Uhum. É importante a gente observar que tem muita confusão, porque às vezes as pessoas acabam declarando pelo valor de mercado. Então, isso acaba tendo uma defasagem, porque normalmente o investidor ou contribuinte não vai ter aquela renda para comprar aquele patrimônio pelo valor de mercado. E aquilo dá uma defasagem no caixa. E por isso que a gente sempre orienta estar se tentando a declarar pelo valor de aquisição. Inclusive, a gente tem um Entendi. programa que a gente utiliza para os clientes, que é justamente para analisar o caixa do investidor ou do contribuinte. Que às vezes ele tem saídas maiores que as suas rendas, ou às vezes ele faz investimentos incompatíveis com a sua renda declarada. E isso dá uma defasagem, o caixa fica negativo, e a Receita pode entender isso como uma omissão de receita e até autuar, e a gente vai ter que contratar uns advogados para defender a gente. Então, é bom a gente estar observando sempre o custo de aquisição desses investimentos, declarar em bens e direitos, e observar também que, por mais que você faça várias compras e vendas durante o ano calendário,
você tem que declarar pelo saldo de 31 do 12. Então, não importa se você comprou e vendeu durante o ano de 2019, deve declarar no final de 2031. Então, é bom a gente Luan, atentar isso. mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma isenção da ordem de R$ 20.000, né? Verdade. Quando Todo mundo você adora uma compra isenção. e vende ações. Isso. Como é que é essa questão? Isso é para esses casos que o cara compra e vende, por exemplo, comprei hoje e vou vender daqui a 2 meses, né? Que é o que eles chamam de swing trade, né? Não é isso mais ou menos, né? Isso. Day Depois tu trade, pode swing trade. depois tu pode explicar melhor, né, o conceito. Ou isso serve para aqueles caras que operam no dia. Por exemplo, comprei Petrobras 11 horas da manhã e vendi Petrobras 4 da tarde. Essa isenção serve para essa galera, que é o chamado day trade? Existe essa possibilidade? Tá, vamos lá. A segunda parte que a gente tem que observar é com relação aos lucros ou prejuízos. E, atento a isso, você tem que fazer uma separação, day trade e o swing trade. O day trade nada mais é do que a compra e a venda daquele ativo no mesmo dia. Ou seja, eu comprei hoje, vendi aquele ativo e tive um lucro ou prejuízo. O swing trade não. O swing trade ele já tem um prazo maior de um dia. Você compra e vende aquele ativo com um prazo maior de um dia. Por isso que chama swing trade. Entendi. Então, para vocês tributaristas, o day trade ele acaba sendo uma tributação mais alta. A tributação é 20%. Com relação ao swing trade, que normalmente são operações mais comuns, ela tem uma tributação de 15%. E após Entendi. isso, você tem que observar o valor da sua venda, por exemplo, que é exatamente o que você falou aí da questão dos R$ 20.000. É um benefício Entendi. tributário bastante utilizado pelos investidores. Ele funciona da seguinte forma: a cada mês você pode vender até R$ 20.000 em valor de mercado das suas ações. Vamos lá. Citou a Petrobras. Vamos supor que eu tenha vendido R$ 19.000 em valor de mercado da Petrobras e tenho lucro de 10 mil. Aquele lucro que você teve, ele é isento de imposto de renda. Você observou aquele teto dos 20 mil e não paga nenhum imposto. É um planejamento muito interessante. Bastante investidor utiliza essa ferramenta para realocar seus ativos e a gente também sempre orienta os nossos clientes. E por outro Entendi. lado, caso você opte em realizar uma venda acima de 20 mil, você vai estar sujeito àquela tributação dos 15%, que é o do swing trade. Nesse mesmo exemplo, vamos supor que você tenha vendido a Petrobras, não vendeu por 20, mas vendeu por 22 mil e teve o mesmo lucro, 10 mil. Esse lucro de 10 mil ele vai atingir os 15% de tributação. Aí você vai pagar um DARF de 1.500. Então, é um planejamento aí tributário, benefício tributário, como vocês adoram. Entendi. E, Luan, há uns anos atrás, né, não vou te falar que surgiu nesse momento, né, mas que teve aquele boom, né, que foi o surgimento das moedas digitais, principalmente com a principal, a mais conhecida, né, o Bitcoin. É, Muita gente entrou, né, nesse mercado de Bitcoin, muita gente achou que era um bom investimento naquele momento, afinal estava em uma curva ascendente e agora caiu, né, o valor, mas ainda assim um Bitcoin custa muito dinheiro ainda. E aí eu te pergunto, Luan, é simples declarar esse Bitcoin? Por exemplo, eu tenho na minha carteira digital 2 Bitcoins. Como é que eu vou declarar isso? Existe algum campo específico na nossa declaração de imposto de renda? A nossa legislação conseguiu acompanhar a tecnologia? tá, eu vou já respondendo essa pergunta, eu vou complementar aí que o Harrison lembrou bem. É importante também nos investimentos de ações. Os dividendos são os proventos recebidos daquelas ações. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, 20 mil em ações da Petrobras. Eu tenho que analisar o quanto que eu vou receber de dividendos ou juros sobre capital próprio. Os dividendos também são isentos de imposto de renda. E, diferentemente, por exemplo, do juros de capital próprio, que tem uma tributação de 15%.
Então, vários investidores, além de realizar a operação de compra e venda desses ativos, eles recebem dividendos para pagar os seus custos mensais. E com relação ao Bitcoin, o Bitcoin, ano passado, a gente viu realmente um crescimento mais alto que, por exemplo, os investidores na Bovespa. Entretanto, tem diminuído um pouco esse investimento, mas a Receita Federal ela tem, inclusive, uma instituição normativa nova exigindo essa declaração. Ela não considera como uma moeda, porque não é regulada pelo Banco Central, mas considera um ativo financeiro. Sendo um ativo, a gente tem que declarar também no nosso imposto de renda, como a mesma situação semelhante aos investimentos de ações. Vai lá, declara o seu investimento pelo custo de aquisição em bens e direitos, o valor daquele bem. Você vai contabilizar quanto você utilizou para gastar aquele ativo, por exemplo. Assim como as ações também, você vai considerar os emolumentos, taxas, corretagem. Aquilo vai compor o seu custo de aquisição. E, além disso, as corretoras de Bitcoin têm uma declaração nova que exatamente informam todo o seu investimento em moedas virtuais, assim como também a sua operação de compra e venda. Então, também a Receita já está de olho nessas operações, porque era bastante utilizado principalmente para fugir capital. Então, Lavagem de dinheiro. Exatamente. A Receita, atenta a isso, realmente obrigou as corretoras a informarem no seu informe de rendimento. Então, é importante a gente observar também esse investimento. Assim como as ações, o Bitcoin, é importante a gente lembrar que tem uma isenção também de 35 mil. Funciona da mesma ideia das ações. Você pode comprar e vender aquelas moedas virtuais até 35 mil. Então, também é um outro benefício aí tributário para quem opera nesse investimento, para estar atento. Entendi. Luan, a gente teve uma pessoa que nos procurou uma vez no escritório e ela gostaria de saber como é a questão do ponto de vista contábil de investimentos no exterior, entendeu? O que é que tu achas? Quais as tuas considerações sobre investimento no exterior? É melhor fazer através da pessoa física mesmo, ou através da pessoa jurídica? Me fala um pouquinho sobre o investimento no exterior, no caso, do ponto de vista contábil. Vamos lá, tá bem realmente completo aí a live. Estamos falando já falamos de poupança, renda fixa, falamos de renda variável. A gente tenta abordar os principais aspectos desses investimentos, assim como os fundos imobiliários, a renda variável, os investimentos também no exterior. Olha, o Nelson entrou aí. Assim como os fundos, o investimento no exterior, existem diversas modalidades de serem feitos. Você tem a opção também de abrir um banco lá seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Você tem a opção de abrir uma conta no banco exterior. Você tem a opção também de abrir uma corretora no Brasil. A gente tem alguns clientes que têm uma conta lá na Avenue também, que é uma corretora aqui no Brasil que investe em investimento no exterior. Mas também a gente tem um planejamento, uma forma de investimento que alguns clientes nossos têm utilizado, que é por meio da construção de offshores. Offshores nada mais é do que a opção de construir uma empresa no exterior, normalmente em um país com benefício fiscal, com tributação reduzida. Normalmente a gente tem visto nas Ilhas Caimã, Panamá. É uma operação realmente completamente legal, mas infelizmente a gente tem visto que pela mídia ou pelos empresários políticos também tem utilizado de forma ilegal. Então alguns clientes têm receio de fazer esse tipo de investimento porque é mal visto um pouco, mas é completamente legal e bastante utilizado também, porque comparado ao investimento numa pessoa física, se eu quiser chegar lá nos Estados Unidos, abrir uma conta e investir lá, eu tenho que estar mensalmente apurando aquele ganho relativo a esse investimento. Então, mensalmente, eu vou estar calculando aquele imposto de renda relativo a esse investimento. Na pessoa jurídica, a gente diz que há um diferimento. Um diferimento nada mais é do que pagar aquele imposto
posteriormente. A gente tem visto agora, né, nessas MPs bastante diferimentos de impostos. E também a questão de uma empresa no exterior nada mais é do que um diferimento também de imposto. Você só paga quando resgata. E realmente a gente tem alguns parceiros nos Estados Unidos também, alguns clientes que têm essa operação lá fora, é muito interessante, e que não tem problema nenhum. Inclusive tem uma outra obrigação acessória, que é a CBE, uma declaração do Banco Central, mas que no caso desse investimento no exterior, você abre uma empresa, seja no Panamá, ou nas Ilhas Caimão, qualquer país com benefício fiscal, e investe nos Estados Unidos. Assim você tem uma redução do seu imposto de renda e só paga quando trazer esse investimento para o Brasil. Então, por isso que a gente diz que é um diferimento desse imposto. Então, é um planejamento bastante utilizado, a gente gosta muito. E também essa empresa tem que ter uma contabilidade, tem que ter um balanço, tem que ter realmente uma assessoria fiscal e também uma assessoria jurídica aí. Até porque teria que verificar a questão de, com um advogado, no caso especializado na área, a questão de saber se o país tem acordos, né, tributários para evitar a questão da bitributação, Exatamente. né? A gente pode citar o caso do Guga, né, do Zico também, né? Na época, o Zico, quando ele recebeu os proventos dele quando ele jogou no Japão, né? É um caso bem famoso, que quem acompanha na parte tributária sabe, né? E agora, Luan, uma pergunta que é interessante é o seguinte: nem sempre o nosso investimento dá certo, né? Eu posso ter prejuízo nesse investimento no exterior. Por exemplo, eu criei meu offshore, tive um problema, levei pau. Na linguagem do dia a dia. O que eu faço com esse prejuízo que eu levei? É verdade. Vou só aproveitar para responder uma pergunta do Ives aí. O Ives perguntou se ele tem que declarar o imposto de renda dele. Ele é residente lá nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos. Respondendo essa pergunta dele, é importante ele observar se ele deu saída fiscal no Brasil. Porque se ele não tiver dado saída fiscal no Brasil, ele ainda é obrigado a fazer o imposto de renda dele aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Uhum. É interessante, a gente tem um cliente também na mesma situação. É interessante que se ele for considerado cidadão americano, ele vai pagar o imposto de renda dele em qualquer lugar do mundo que ele viva. Não importa o território que ele esteja, importa realmente a nacionalidade. Ele muito bem como um cidadão americano que é, ele vai saber disso. Entendi. Sim. Volta lá para aquela questão, respondendo cara, respondendo a tua pergunta, é verdade. Prejuízo fiscal. A gente, assim como qualquer investimento, a gente pode ter um prejuízo. E o investimento em ações também é o mais comum em observar esse tipo de prejuízo. E também, assim como a gente que trabalha com lucro real, o prejuízo, investimento de ações, ele pode ser compensado. A gente tem alguns clientes novos que chegaram lá e não sabiam dessa opção. Por exemplo, vamos supor que no mês você vendeu aquele ativo e teve um prejuízo de 10 mil. No mês subsequente, se você tiver um lucro numa venda de ativo, você consegue compensar aquele prejuízo com aquele lucro e não pagar imposto. Então, também é uma forma de benefício muito interessante. Eu já vi bastante investidor com esse problema. A gente teve alguns casos lá no escritório que ele só pagava o DAF sobre os lucros, mas não considerava o prejuízo. A gente, inclusive, conseguiu recuperar esses impostos via PDComp e corrigido pela Selic. Entendi. Agora, com relação a esse prejuízo no exterior, funciona de uma forma diferente. Se você tiver um investimento em ações nos Estados Unidos, por exemplo, você não consegue compensar esse prejuízo. Então, por mais que você tenha um prejuízo em um mês, você não consegue compensar essa operação no mês seguinte. Então, realmente, a gente vê que essa é uma certa vantagem em investir no Brasil em ações e investir em ações nos Estados Unidos, por exemplo, com o nosso amigo Ives aí, ó. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, rapidinho, sobre esse tipo de prejuízo que tu falaste, que é possível fazer a compensação no Brasil. Isso serve tanto para as duas só para uma modalidade, que é aquela swing trade que tinha, ou também serve para o day trade? Me explica um pouquinho como é essa questão, por exemplo, do day trade, porque hoje em dia acabou se tornando
uma profissão, né? O É trader verdade. acabou virando uma profissão. Então, se tu puderes falar um pouquinho, porque tem muita gente que tem interessado, eu tenho um amigo que adora o tema, entendeu? E ele estava me perguntando, Gil, como é a questão de imposto de renda sobre esses ativos do day trade? Eu consigo, por exemplo, tive um prejuízo de 5 mil naquele mês, eu consigo compensar para o outro mês ou fica naquele mês e acabou? Como é que é essa questão? Até quando eu posso pagar aquela DARF? Até quando eu tipo, gero uma DARF, entendeu? Até que dia eu faço a declaração? Como é que é essa questão, por exemplo, para o day trade, no caso? Tá, vamos lá. O day trade normalmente são operações utilizadas por profissionais da área. Normalmente são os famosos traders, aqueles até que prometem rendimentos milionários de ficar rico do dia para a noite. E são esses, normalmente, esse tipo de casos que tem um prejuízo maior. E como a gente falou anteriormente, é bom a gente estar sempre separando operações que são de day trade, que são aquelas operações de compra e venda do mesmo ativo em um dia só, ou operações de swing trade, que são com prazo maior de um dia. E até porque a tributação também é diferente. O do day trade é 20, o do swing trade é 15. Então, tendo em vista isso, você tem que observar que não pode fazer... Ah, eu tive um prejuízo no day trade. Você não consegue compensar esse prejuízo do day trade em outra operação. Por exemplo, uma operação de swing trade. Você tem que compensar day trade com day trade e swing trade com swing trade. Assim Entendi. como também nos fundos imobiliários também, o mesmo tratamento. Até para não ver essa confusão de ativos e até porque tem uma tributação diferente de cada ativo. Entendi. Luan, a gente está chegando já no final, né, da nossa live. Eu tenho mais 3 perguntinhas para ti, né? Hoje, a gente vê no Brasil o surgimento de várias fintechs, né? Certo. Nubank, Next, Neon e por aí vai. Eu vou te usar o caso, por exemplo, do Nubank, que é hoje o mais famoso, tem mais de 20 milhões de contas, se eu não me engano, né, no Brasil. Como é que é a questão do investimento através dos bancos digitais? Eles têm os mesmos tratamentos? Tem alguma diferença no tipo de declaração? Como é que é essa questão para os bancos digitais especificamente? Tá, vamos lá. Os bancos digitais, principalmente nesse momento que a gente vive, têm crescido bastante. A gente vê o Corona Voucher tem incentivado, inclusive, a abertura dessas contas para o recebimento dos seus benefícios. Com relação aos bancos digitais, eles nada mais são do que qualquer outro banco. Tem a autorização do Banco Central de atuar. A diferença é que eles têm um custo bem menor do que os bancos tradicionais. E a gente tem, inclusive, o Harrison, que trabalha nessa área, ele conhece bem. Mas os bancos digitais, como qualquer outro banco, ele tem também o seu informe de rendimento. Inclusive, eu gosto bastante de trabalhar com bancos digitais porque eles já mandam no e-mail do cliente o informe de rendimento. O cliente não tem aquele trabalho de acessar o Internet Bank, baixar o seu informe de rendimento. Então, acaba sendo bancos que, pelas pequenas atitudes, a gente vê como eles são diferenciados. E assim como qualquer outro banco, alguns bancos digitais, o Inter, por exemplo, ele tem uma plataforma de investimento também. Então, assim como a XP tem a plataforma dela, o Inter também tem uma plataforma de investimento que você Uhum. pode comprar e vender ações dentro do próprio Inter e com custo bem menor que essas corretoras maiores. Mas isso vai depender realmente do seu investimento no banco. Por exemplo, normalmente esses bancos digitais, ele tem investimentos que pagam 100% do CDI. Você com dinheiro realmente aplicado no Nubank, por exemplo, seu dinheiro em conta ele já rende muito mais que a poupança, porque ele paga 100% do CDI e tem aquela tributação que eu falei que é aquela tributação regressiva. Então, acaba sendo realmente um investimento interessante de ser feito via bancos digitais, porque são investimentos que pagam maiores que os bancos grandes e também é uma simplicidade tanto de abertura, tanto como de declaração também desse investimento. Olha, o Pedro Bueno também, É, especialista na área. isso aí. Luan, então vou te fazer a nossa última pergunta da noite, né? Antes da gente deixar os nossos contatos, né? Porque a gente viu que tiveram algumas perguntas durante a live.
A gente vai deixar os nossos contatos, como a gente tinha informado, né, no início da live. Cara, vamos terminar da seguinte forma. Vai lá. Então, na tua opinião, pessoal, no caso, que trabalha já com isso, com essa parte contábil mesmo, de orientação junto aos teus clientes, e eu, como advogado, sempre procuro, advogado tributarista, no caso, procuro sempre falar para os meus clientes pagar o mínimo possível de imposto legalmente, né? Certo, Então, assim, qual investimento hoje, a nível contábil, tu achas o mais interessante? Entendeu? certo. A nível contábil e a nível de retorno. Vamos tentar aliar os dois para quem está ouvindo a gente, para que a gente tenha uma noção melhor do que investir e como investir, dependendo de como for, né? Certo. Com relação ao melhor investimento, é difícil dizer qual é o melhor investimento, porque a gente sabe a quantidade de investimento que existe. Mas, realmente, deve ser analisado uma série de fatores. Por exemplo, a liquidez do investimento. Em quanto tempo eu quero resgatar aquele investimento? Assim como a tributação também. Mas a tributação não necessariamente é um fator decisivo. É um fator que a gente deve levar em consideração, é um fator que a gente deve entender até para operar com alguns investimentos, como a gente falou, investimento em ações, investimento em fundos imobiliários. Então, alguns investimentos é importante a gente estar orientado de um profissional, de estar entendendo, de ter um profissional que possa lhe auxiliar, porque realmente, às vezes, você tem um investimento interessante, mas que acaba tendo um prejuízo por conta de declarar errado, assim como a gente observou alguns clientes nossos que têm muita dificuldade em declarar investimento em ações. Por isso que essa foi uma da nossa proposta da live, que a gente vê que o investimento em ações é um investimento que tem crescido muito. A gente vê que no mês passado, quase 300 mil pessoas entraram na Bolsa. Então, a gente vê que é um mercado que está em crescimento constante. Assim como nos Estados Unidos, o investimento em ações é completamente normal, porque a taxa de juros lá é muito baixa, então o investimento em ações é muito mais interessante do que o investimento em renda fixa. Lá, praticamente, o IBEX, que está nos Estados Unidos, ele deve saber bem. Em torno de 65% dos americanos investem em renda variável lá. Aqui no Brasil, que a gente ainda está em desenvolvimento, está com essa mudança de mentalidade, está com uma cultura diferente. Olha, o Pedro lembrou aí, 2.300 na Bolsa. Então, realmente, Não, a gente vê que... 2 milhões e 300 2 na milhões e bolsa, né? 300. Então, a Isso. gente vê que realmente tem crescido esse mercado. A gente vê muito profissional que tem dificuldade em realizar esse tipo de declaração, principalmente com relação à tributação, porque a gente sabe que o mundo que a gente vive é complexo. Então, é bom a gente estar sempre atento qual é o melhor investimento, principalmente com um profissional também qualificado. Eu acho que a gente, com esse papo, ficou bem claro para a gente que a importância de cada profissional, né? Por exemplo, nessa tua última colocação, ficou claro que a gente precisa sempre ter um assessor de investimento qualificado, É, né? Que possa procurar o melhor produto financeiro de acordo com o perfil, né, de cada pessoa, porque tem gente que, querendo ou não, é mais arrojada e tem gente que é mais conservadora, né? E em outro momento, né, depois de escolhido o seu investimento, procurar gente qualificada para fazer a sua contabilidade e também advogados que entendam do assunto, né, que porventura para tratar de planejamento tributário acerca de leis e brechas, né, e o contador mesmo para tratar de todas essas é questões verdade. práticas e que estão muito patentes, né, no nosso dia a dia. Luan, a gente vai deixar o nosso contato agora, Tá, né? vou só deixar umas considerações finais, então. Pode fazer, Vamos lá, pode a gente fazer. está no O prazo ainda microfone é de seu. declarar imposto de renda. A gente sabe que foi estendido até o 30 de junho. A gente pede encarecidamente para que não deixe para a última hora. A gente sabe que isso é hábito do brasileiro em deixar. Mas tem uma vantagem: quanto mais cedo a gente declara, mais cedo a gente recebe restrição. Então, realmente, não deixe para a última hora.
contem com um profissional qualificado, seja para investir, seja para declarar esse investimento. E estamos à Uhum. disposição também para qualquer dúvida. Eu acho que eu acabei respondendo todas aí. Se tiver mais alguma, a gente responde posteriormente. O nosso e-mail aqui eu vou escrever agora, né? O Luan também vai deixar o dele. Eu agradeço a presença do Luan, né? Quando a gente formatou essa, essa live, a gente pensou em vocês, né? Clientes e não clientes e quem, todo mundo que tem interesse no assunto também. Obrigado a todos. Luan, Valeu, Gil. valeu, meu amigo. Você foi show de bola. Como sempre, Vamos muito marcar a próxima conteúdo, depois. muita qualidade, meu amigo. Abraço. Parabéns. Um abraço, Tá. irmão.